Olá, alunos da disciplina de Tecnologias Back-end. Estamos iniciando a nossa quarta aula do curso e antes de abordarmos o conteúdo propriamente dito, eu queria fazer uma rápida recapitulação do que construímos até aqui. Então, considerando tudo que fizemos, já temos uma base sólida. Desde uma API de produtos já bastante funcional com as operações CRUD, ou seja, a gente consegue criar, ler, atualizar e deletar produtos, e também uma validação robusta com o ZOD, já fazendo verificações se os dados estão chegando com o formato correto antes do processamento no banco de dados, o que, como a gente discutiu bastante naquela aula, traz algum ganho, pois o banco de dados não vai precisar fazer processamentos desnecessários. Se os dados já tiverem algum problema, isso é interrompido antes. E também já começamos a conectar o front-end que construímos e fazemos ele conversar bem com o nosso back-end. E já com o Postgre trabalhando, fazendo funcionar esses produtos aí que já foram populados. Essa é uma boa base, mas ainda tem uma questão que não abordamos e chegou o momento, que é a questão da segurança. Pois da forma como está, vocês devem lembrar ali do uso que a gente fez do Insomnia. Eu até abri aqui o Insomnia para mostrar para vocês, a gente lembrar, que o que temos são esses endpoints, esses endereços, e por meio do acesso a eles a gente consegue realizar ações como deletar ou atualizar um produto, fazer o post, né, para, enfim, submeter um produto novo. Enfim, a gente tem todos esses recursos, essas ferramentas para conseguir inserir o que a gente quer no nosso banco de dados, mas sem nenhum controle, sem nenhuma segurança. Qualquer pessoa que souber esses endereços vai poder apagar os produtos, criar produtos falsos, e não tem condição da gente subir a nossa aplicação dessa maneira. Então, o nosso foco na aula vai ser esse, resolver esse problema, introduzindo um sistema de autenticação já considerando padrões modernos. Então, eu vou mostrar para vocês como a pessoa loga, como ela vai ter um acesso e, a partir desse acesso, vai poder inserir novos produtos, remover produtos, atualizar e por aí vai. Aí, para isso, nós vamos construir alguns componentes. Desde um sistema de registro onde os usuários criam suas contas, depois um sistema de login para autenticar esses usuários. A gente vai trabalhar com o conceito de token JWT, que vão cumprir para a gente um papel como de cartão de identidade digital. Vai ser como se fosse uma carteirinha, né, de acesso para quem pode realizar ações, para quem está autenticado. E depois os middlewares, que vão ser essas aplicações que vão proteger essas rotas, verificar questões de autenticação. E com isso a gente vai ter nesse nosso sisteminha de e-commerce aí usuários que, autenticados, aí sim vão poder manipular esse banco de dados, enquanto a visualização permanece pública como já estava. Então é isso, vamos iniciar o nosso código aqui. Então agora que entendemos bem o problema, vamos começar a construir essa solução de autenticação. E para isso a gente vai ter que preparar o nosso ambiente instalando as bibliotecas necessárias. Para isso a gente vai acessar aqui o terminal na pasta de back-end, tá vendo? A gente vai ter que fazer a instalação desses pacotes dessa pasta e a gente vai instalar aqueles dois pacotes ali, o bcrypt.js e o JSON Web Token. O bcrypt.js, ele vai proteger nossas senhas. Ele tem recursos que inserem criptografia. Então, quando o usuário, por exemplo, digitar uma senha, ela vai codificar usando uma noção de hash, né? Vocês já devem ter visto. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui na aula também, mas você gera strings, palavras muito grandes que misturam caracteres, números, de uma forma irreversível. O que eu quero dizer com irreversível? Você vai digitar uma senha e, uma vez digitando essa senha, ela vai gerar um código, uma string, no caso, bastante complexa, que não tem como você voltar à senha original, né? Ela é irreversível nesse sentido. Você gera, a partir da senha, esse hash, mas você não consegue voltar à senha original. E a gente vai precisar disso para quando a gente for proteger informações sigilosas como senhas. E também o JSON Web Token, que vai criar, igual aquela analogia que eu tinha feito com uma carteirinha digital, ela vai criar passes que são como se fossem acessos, né? Tipo, todo mundo que tiver autenticado no sistema, que tiver algum acesso a ele para alguém que tiver logado para cadastrar produtos e tudo mais, ele vai ter esse token, JSON Web Token aí no caso, e esse token tem algumas vantagens. Por exemplo, você pode definir quantos dias ele vai durar, você consegue, enfim, ter um controle e esse controle ficar armazenado no seu sistema de quem está ou não acessando ele.
Então, ele também é importante quando a gente está falando de segurança em web moderna. Uma coisa que eu esqueci de comentar que é importante sobre a criptografia do bcrypt.js é que, por mais que uma pessoa tenha acesso... vou dar um exemplo. Você não usa esse tipo de senha, mas você tem lá a senha 126456. Ela é transformada, igual eu mencionei naquele código, naquela string muito grande que mistura letra, número, cifrão e tudo mais. E mesmo que por algum motivo esse código vaze, esse código que representa a senha da pessoa, o invasor, o atacante, ele não vai poder fazer nada com esse hash, pois por mais que ele tenha aquela informação, ele não vai conseguir transformar aquela informação na senha original. Então, ele não vai ter muito o que fazer, mesmo que ele consiga ter acesso a esse tipo de informação sigilosa. E não podemos esquecer que também precisamos instalar os tipos TypeScript dessas duas bibliotecas, pois com isso o nosso IDE ele vai ser capaz de interpretar, autocompletar todos os códigos que envolvem TypeScript dessas duas bibliotecas, né? A gente já fez muito isso, instala uma biblioteca e instala os tipos TypeScript dela. Agora o próximo passo é a gente inserir no banco de dados uma tabela de usuários. Para isso a gente vai vir aqui no nosso back-end, no Prisma a gente vai vir em esquema Prisma. Como vocês estão lembrados, aqui no esquema a gente define os nossos modelos. Esses modelos, eles se tornam as tabelas do nosso banco de dados de um jeito muito prático. A gente não precisa ficar escrevendo comandos SQL na mão, nem lembrar de cabeça tudo que é feito. Então, da mesma forma que na aula anterior a gente definiu esse model que se torna a tabela de produtos, logo depois dela a gente vai inserir o model de usuário. E só reforçando a importância desse conceito, o model ele vai atuar como um module blueprint, seria um esboço ou um esqueleto de como a informação vai estar representada no banco de dados. No caso, da forma como a gente colocou, vocês estão vendo aí, vão ser aqueles campos, ID, e-mail, password, por aí vai, que vão ser as colunas da nossa tabela usuário no banco de dados. E aí a gente já define os tipos, a gente vai definir se aquela informação é obrigatória ou não, de um jeito que na web do passado, quando a gente trabalhava, por exemplo, no PHP-MyAdmin, esse tipo de ferramenta, a gente manipulava a interface para, enfim, selecionar esse tipo de atributo, se vai ser único, se ele auto-incrementa e por aí vai. A gente faz isso nesse blueprint de model do Prisma. E agora vamos discutir rapidamente cada campo aqui. Acho que deve estar bem claro, intuitivo para vocês. Desde o ID, que é a nossa chave primária, ele vai ser o identificador de cada registro único. A gente colocou aqui o default auto-incremente, pois a cada novo usuário vai incrementando automaticamente esse campo. 1, 2, 3, 4. Logo em seguida tem o e-mail que a gente colocou unique. Esse unique tem a ver com o que estamos pensando desse sistema. Eu estou assumindo que cada usuário registrado vai ter um e-mail único, pois não vai fazer muito sentido aqui no nosso contexto, né, que eu estou pensando, de existir dois usuários com o mesmo e-mail. A gente pode pensar, por exemplo, que o usuário vai se logar pelo e-mail. Então, para evitar esse tipo de problema, né, por essa questão, por essa noção que a gente está definindo de como o sistema vai funcionar, vai ser obrigatório que cada usuário tenha um e-mail único e cada endereço de e-mail só vai pertencer a uma única pessoa. Mas o interessante é que com a gente fazendo isso e deixando toda essa tarefa de dar para o banco de dados, para o Prisma e para o Postgre, acaba que se alguém tentar registrar uma outra conta com o mesmo e-mail, ele vai ser rejeitado automaticamente. E aí outras coisas, por exemplo, a senha, que a gente também está definindo aqui como string, mas lembrando que a gente não vai armazenar a senha real diretamente no banco de dados. O que a gente vai armazenar vai ser esse hash que o bcrypt.js vai gerar para a gente. Eu vou depois deixar isso mais claro. Mas o que acontece? Como a gente está só armazenando esse código que representa a senha, quando o usuário tentar se logar, a gente vai pegar a senha que ele digitou, automaticamente já transformar nesse código e ver se esse código gerado bate com o mesmo hash no banco de dados. Se bater, enter. Fazendo uma analogia, é como se o usuário estivesse entrando com a impressão digital dele e eu estou comparando
se aquele rastro da impressão digital dele bate com o rastro de impressão digital real que está no banco de dados. E eu faço isso sem armazenar a impressão digital de verdade da pessoa. Esse hash que ele gera, ele é único para aquela senha. Então, a gente tem esse controle sem precisar armazenar a senha. Bem mais seguro assim. Temos também o nome. Aqui é o próximo campo, mas observa que eu coloquei aqui uma interrogação logo depois do string. Isso é de propósito para deixar claro que esse campo é opcional. Aqui também é uma escolha que a gente está fazendo para esse sistema. Para deixar um pouco mais prático, eu estou assumindo que o usuário vai poder se registrar nesse sistema sem fornecer o nome. Uma decisão de design que torna tudo mais prático. Não é interessante que na hora de cadastrar você tenha formulários imensos com um monte de informação. Então também é uma alternativa aí que é importante vocês considerarem na hora que estiverem fazendo o sistema de vocês. E aí tem os dois últimos campos, que é o Created At e o Updated At, que são mais campos de auditoria e controle para o próprio banco de dados. No Created At, da forma como está ali, os dois são date time, vão armazenar informação de dia e hora. O default now, o que ele vai fazer? Ele vai preencher automaticamente com o dia e a hora que a pessoa se registrou. E o Updated At também é um campo especial do Prisma que atualiza automaticamente aquele campo ali se alguma informação for atualizada. Então, são formas automáticas do próprio Prisma armazenar quando o usuário foi criado e quando foi feita a última modificação dele. E como a gente está usando esses comandos, essas arrobas do próprio Prisma, a gente não precisa se preocupar de ficar escrevendo SQL na mão, é muito mais prático. E finalmente, acho que eu comentei numa aula anterior também, desse campo aqui, @map. Ela define como a tabela vai se chamar no banco de dados físico mesmo lá no Postgres. A tabela vai ter o nome users, ainda que aqui no Prisma, por padrão, a gente esteja usando o user com o maiúsculo. É só mesmo para seguir convenções típicas de banco de dados, que é o nome das tabelas no plural. E aí, só reforçar rapidamente de tudo isso que a gente falou, um dos motivos para a gente estar trabalhando com o Prisma não é só a questão da praticidade de não escrever SQL na mão. O Prisma ele tem a noção de migrations, que a gente pode fazer uma analogia, uma relação com o Git. Pois o que acontece? À medida que você está trabalhando com código Git, você dá um commit, você dá um push. O Git ele vai armazenando uma espécie de diário, um registro de tudo que está sendo feito ao longo do tempo. E o Prisma faz a mesma coisa aqui com o banco de dados. Então, você passa a ter um registro de todas as coisas que são feitas, um histórico de tudo que está acontecendo, o que acaba facilitando se você precisar desfazer alguma coisa, voltar atrás. E até por isso, considerando que agora fizemos mudanças, vamos fazer mudanças no nosso banco de dados, mas observa que só escrever o esquema não é o suficiente. Eu tenho que vir aqui no terminal de novo e aí sim rodar a migration. Comando ali, observa só, a gente está chamando em PX Prisma migrate dev, name, create users. Esse name é o rótulo que a gente define. É assim como no git commit a gente tem o message que a gente escreve ali no log o que é aquela git, o que é aquela git, não, o que aquele comando está realizando. Atualizei tal coisa no meu código. Né? Da mesma forma aqui, eu coloco um rótulo para indicar que operação está sendo feita agora, que modificação está sendo feita no meu banco de dados, que no caso ali é inserir esse esquema de criar usuários. E no momento que a gente executa o migrate, automaticamente o Prisma vai converter tudo isso daqui no SQL, no mesmo instante esse SQL já vai ser executado e aí o nosso banco vai estar pronto para utilizar já a tabela de usuários. Então, com isso terminou de rodar e agora a gente pode dar uma olhadinha para ver se tudo foi feito com sucesso no nosso banco de dados. Para isso, a gente vai rodar o NPX Prisma Studio, para a gente ter aquela interface visual do nosso banco de dados. Aí estamos aqui no Prisma Studio. Como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, já tem a tabela de usuários com os campos que a gente definiu direitinho. A princípio, tudo em ordem aqui. Então, agora vamos ao coração da nossa implementação de fato. Vamos modificar o arquivo server.ts. Aqui em sourceserver.ts. Assim como nesse arquivo a gente colocou todos os endpoints, todos os processamentos que são feitos de CRUD, a gente também vai colocar o processamento de login nesse arquivo. Talvez, eventualmente, à medida que o sistema for crescendo, talvez seja melhor dividir isso em outros arquivos, mas, por enquanto, para a gente ter um foco mais didático na funcionalidade de registro e login que a gente vai inserir, eu vou colocar aqui mesmo. E para começar, a gente precisa inserir os imports.
novos do Bcrypt JS e também do JSON Web Token. Lembrando que o ZOD a gente está mantendo, ele vai continuar sendo importante aqui, pois a gente também vai precisar validar as informações de login de usuário. Aí, no caso, a gente vai adicionar os esquemas de validação e login logo depois aqui dos middlewares, antes das fotos. Então, aqui, pessoal, estão os esquemas que a gente está definindo pelo ZOD das informações necessárias para a pessoa poder se registrar. E aí são informações muito parecidas com as que a gente já definiu na tabela de usuários lá do nosso banco de dados. Desde e-mail, e aí tem uma coisa interessante aqui. No caso do e-mail, a gente usa o método do próprio ZOD que aplica expressão regular para ver se a estrutura do que a pessoa digitou no campo e-mail bate com o e-mail de verdade. Então, se é @blá-blá-blá.com, é aquela verificação específica de expressão regular para o caso de e-mail. E como vocês devem lembrar que eu mencionei na aula passada, a gente informa aqui por parâmetro dentro desse método qual que vai ser a mensagem de erro personalizada se essa validação falhar. Então, se a pessoa digitar algo que não condiz com o formato, com a estrutura de um campo de e-mail, o que o back-end vai retornar para o front-end é aquela mensagem, e-mail inválido. E aí o front-end vai tratar e vai exibir isso de alguma maneira. A gente fez algo similar para a senha. No caso aqui, também é uma escolha de design nossa, que a senha tenha pelo menos 6 caracteres. Aí vai depender da política do sistema que você está desenvolvendo. Você pode mudar ali a regra para, de repente, obrigar que tenha um caractere e dígito. Eu quis simplificar aqui e eu coloquei que pelo menos a senha tem que, pelo menos, no mínimo, ter 6 caracteres. E aí, para isso, a gente tem que informar o método string ali do ZOD antes. No caso aqui, essa não é nem a política ideal de requisitos de um campo de senha. Fiz essa escolha mais para fins educativos aqui pra gente, mas é bom você refletir bem sobre essa política para não ser burocrático demais e ao mesmo tempo não ser tão inseguro. É bom você lembrar dos momentos de frustração que você teve enquanto usuário de políticas de senha muito chatas. E, como vocês devem lembrar ali, o campo nome lá no banco de dados, a gente deixou como opcional. Também uma escolha de design, mas também, ao mesmo tempo, para mostrar para vocês como que a gente informa, tanto no Prisma, né, no esquema do Prisma, quanto aqui, se o campo for opcional. Porque, certamente, é bem comum, em algum campo do seu sistema, ter esses espaços opcionais. Então, no caso ali, o nome, a pessoa pode informar ou não. Então, quando for construído um objeto JSON que depois vai ser repassado para o banco de dados, ele pode vir com o campo de nome ou não. Então, a gente definiu esses esquemas aqui para o registro, mas a gente também vai precisar de um outro esquema para o login. O registro vai ser uma coisa e o login vai ser outra coisa. Então, eu nem vou repetir porque é muito parecido. O campo de e-mail ficou igual. O nome eu nem coloquei, porque a gente está assumindo aqui que a pessoa vai se logar só com o e-mail e a senha dela. Só que aqui eu coloquei a questão da validação de senha um pouco diferente. Eu defini aqui que na hora que a pessoa está preenchendo a senha dela, que pelo menos tenha um caractere. Eu sei que a gente definiu ali antes que tem que ter no mínimo 6 caracteres para registrar o usuário. Mas é que durante o login aqui no caso, eu não estou preocupado com a pessoa estar criando uma nova senha. Só estou verificando se a pessoa informou uma senha existente, informou alguma coisa que tenha pelo menos um caractere. A gente está assumindo que quando a pessoa se registrou, ela já passou por uma validação rigorosa. Eu não preciso aplicar uma validação rigorosa aqui no login de novo. Eu só preciso verificar se alguma senha foi fornecida ou se o espaço ali está vazio. Então foi por isso que eu coloquei de mínimo um caractere aqui. Mas isso é só um detalhe. E agora entramos num conceito muito importante do JSON Web Token, que é essa chave secreta aqui. Como vocês estão vendo no comentário, ela não pode ficar aqui em produção. Ela só está aqui no meio do código para fins didáticos. Qual que é a ideia dessa chave secreta aqui? A gente precisa de uma espécie de assinatura digital aqui, que serve para assinar o token do usuário. Fazendo uma analogia, é como se fosse um carimbo meu, apenas meu, que sempre que alguém for ser autenticado no sistema, ele vai receber esse carimbo. Esse carimbo é gerado a partir dessa string que eu coloquei, que é essa, seu JWT super seguro aqui. Ela pode ser qualquer frase.
qualquer string, o ideal é que ela seja um hash complexo para tornar o processo mais seguro. Mas eu deixei essa aqui simples, por enquanto, para fins didáticos, mas ela tem esse objetivo, igual eu falei. É como se fosse o carimbo que vai ser adicionado nesse crachá digital de quem está autenticado, permitindo, enfim, a pessoa receber o acesso. E essa chave é uma garantia, uma forma de atestar que a assinatura é válida, foi feito pela gente aqui, enfim, não foi falsificado ou modificado em outro contexto. Não à toa, é extremamente importante que essa chave não caia em mãos erradas, que se cair em mãos erradas, ferrou. Aí a pessoa vai, o atacante, no caso, ele vai ter a capacidade de criar tokens falsos, autenticando pessoas no seu sistema sem o seu controle. Então, é por isso que ela não pode ficar aqui no código, ela fica no contexto de variáveis de ambiente mesmo, maximizando aí a segurança. Mas fiquem tranquilos que, se não tiver claro ainda como isso vai ser usado, daqui a pouquinho no código a gente vai inserir essa chave no momento que a gente for inserir as linhas de código que vão gerar o token de acesso ao usuário cadastrado e logado. Então, agora que começamos a resolver esse problema, o que a gente precisa fazer é definir as rotas, os endpoints, tanto para um usuário registrar no sistema quanto para logar. Vamos começar inserindo a rota de registro. Pode ser aqui logo depois da rota simples para verificar se está no ar. Então, logo aqui depois eu coloquei no código. Então, essa aqui vai ser a rota de registro que depois a gente vai testar no Insomnia também. A gente pode pensar nela como um sistema de segurança de um prédio e, no caso, essa rota de registro vai ser o balcão aonde a pessoa vai se registrar, aí vai inserir as informações dela no banco de dados, retornando o token que vai ser esse crachá digital, que só com ele a pessoa vai poder acessar o sistema ao ponto de cadastrar produtos, remover produtos. Então é como se fosse uma recepção aonde os usuários novos preenchem essa ficha de cadastro. Mas assim, vamos entender passo a passo o que está acontecendo. Aí o restante dos campos aqui é muito parecido com o que a gente fez no CRUD. A gente chama o app, que veio do Express. Olha lá, que veio do Express aqui em cima. E a gente está dizendo que a gente vai aplicar o método POST. Faz sentido, né? A gente vai repassar informações para esse cadastro para inserir no sistema. Isso é feito quando acessa essa rota aqui. O usuário não vai acessar ela diretamente, ela vai acessar via o front-end. Ele vai ser assíncrono. E a gente vai ter tanto o pacote com a requisição, que nesse caso vão vir as informações do usuário, quanto um de resposta para informar se o cadastro foi bem sucedido ou não. E aqui dentro a gente insere todo o método que vai realizar esse trabalho de cadastro. Dentro do try, pois se ocorrer algum erro, ele vai cair no catch aqui, fazendo o devido tratamento, dependendo do que for. Mas vamos observar aqui que tem uma série de etapas para a pessoa ser registrada no sistema. Nessa primeira linha aqui vai ser um procedimento muito parecido a um funcionário de recepção que verifica se todos os campos do formulário foram preenchidos corretamente. Observa que ele chama o método parse de register esquema, que foi o register esquema que a gente definiu aqui em cima. Então a gente definiu como que a gente vai validar esses dados, mas é ali que de fato é aplicado quando a gente chamou o parse. E o body da requisição vai justamente conter as informações de e-mail, password, nome. E é isso, ele vai simplesmente aqui validar, verificar se está tudo certo. Se tiver algum problema, ele vai parar imediatamente informando qual foi o problema. E aí o problema que vai ser repassado, a gente até colocou aqui dentro dessa string de erro, vai retornar isso, no caso, para o front-end. Logo em seguida, nessa etapa 2 aqui, ele vai fazer aquela verificação consultando o banco de dados para ver se aquele usuário já existe. Como a gente tinha discutido antes, o e-mail ele é único por usuário na escolha de design aqui que a gente fez. É uma lógica parecida de um CPF, né? Cada pessoa vai ter um e-mail único. Se por acaso... Como é que isso é feito? Quando a gente chama Prisma User Find Unique, o que está acontecendo aqui? A gente está chamando o Prisma, que vai ser essa ferramenta que vai auxiliar a gente aí a fazer as verificações, retornos ou inserções no banco de dados, mas a gente vai aplicar uma exclusiva de user, que foi aquele model que a gente definiu, e dele a gente vai chamar o find unique, que já vai internamente executar um SQL, verificando se já existe aquele e-mail. E se por acaso ele retornar um e-mail já existente, essa variável existing user, ela vai retornar true.
E aí o que vai acontecer? Vai cair nesse if, ele vai automaticamente interromper esse método post, já retornando no pacote status 400 e a mensagem de erro dentro de um JSON falando e-mail já está em uso. Então ele vai evitar duplicatas e conflitos. Mas caso não ocorra isso, vamos vir aqui para o passo 3. O passo 3 vai efetivamente realizar aquele procedimento de hash, ou seja, ele vai pegar a senha que o usuário escreveu e transformar naquele código gigantesco que mistura caracteres, né? Uma coisa mais ou menos assim. Vou copiar e colar só para dar uma noção, né? Vamos supor, você digita uma senha e sua senha vai virar uma string enorme, tipo essa aqui continua, né? O método bcrypt_hash ele vai fazer isso. E esse número aqui representa o custo, a complexidade dessa criptografia. Quanto maior esse número aqui, mais tempo vai levar para gerar esse hash, ou seja, vai gerar um código bem mais difícil de ser quebrado. Só que tem que tomar cuidado também que se você exagerar muito nesse número, o processamento começa a ficar mais intenso e não é muito bom a gente tornar a nossa aplicação web pesada demais. A gente tem que achar um equilíbrio entre algo que seja seguro e que retorne para o usuário o mais rapidamente possível a informação. Até por isso que a gente coloca async, né? Pois a ideia é que outras coisas da nossa aplicação sejam executadas enquanto esse registro aqui está sendo feito. Lembrando que o hash ele tem essa característica unidirecional, ou seja, a senha se transforma em hash, mas é inviável você fazer o caminho inverso. E finalmente chegamos no próximo passo, que é o passo 4 aqui, onde a gente vai chamar Prisma User Create, e ele efetivamente vai criar um novo registro no banco de dados daquele usuário, vai ser o create na tabela de usuários ali, naquele esquema de usuários que a gente definiu. E o que a gente está fazendo? A gente está inserindo um novo registro, um registro data aqui contendo o e-mail, contendo a senha, mas no caso não vai ser a senha mesmo, vai ser esse hash que retornou ali de bcrypt_hash, e o nome caso exista ou não. Então eu queria reforçar muito isso, a gente nunca vai armazenar a senha real que a pessoa escreveu, mas só o hash. E aqui o passo 5, ele vai gerar aquele cartão de acesso temporário, né, o JSON Web Token. Todo usuário, para estar logado no sistema, ele vai ter que ter isso, senão não vai ser possível considerar que o usuário está autenticado. E ele vai conter nesse crachá informações sobre o usuário. Não faz muito sentido a gente colocar todas as informações do usuário. Então, por isso que eu fiz a escolha aqui de informação do usuário, colocar apenas o ID, pois com o ID do usuário do banco de dados, se eu precisar do resto, eu pego, mas para o token existir só o ID basta. A gente também precisa informar aquele JSON Web Token Secret, que é o meu carimbo, aquela assinatura minha que eu estou atestando que fui eu que gerei esse token. E a gente também informa a data de validade dele, que também vai depender de escolhas de design. Então, depois de um tempo, aquele token deixa de ter validade e o usuário vai ter que se logar de novo, para não ele ficar, às vezes, autenticado para sempre. Ou até, vamos supor, todo esse sistema é de uma empresa, e aí o token é referente a um funcionário que saiu da empresa. Não tem por que ele manter aquele token mais se ele saiu da empresa. Então faz sentido você ter uma data de validade, que aí vai... Quanto tempo, Lucas? Aí vai depender do design do seu sistema. Eu coloquei aqui 7 dias, que me parece nem muito nem pouco. Parece um valor razoável. E aí em seguida a gente retorna a informação que o usuário foi criado com sucesso aí no sistema, bem parecido com o que a gente fez no nosso CRUD, o código de status 201, tipicamente usado, né, para esse tipo de situação. Aí a gente constrói um JSON que vai estar atrelado a esse pacote de resposta. Como eu já falei algumas vezes, nesse pacote de resposta depois vai ser recebido pelo front-end, que o front-end vai ter o cuidado de como exibir isso, que exibir, mas as informações que ele vai retornar aqui que eu defini que são essenciais é a mensagem informando que foi criado com sucesso, o token de acesso dele, todo aquele objeto JSON Web Token, e as informações do usuário, que no contexto ali do registro, talvez ele queira mostrar na tela, foi registrado o usuário de D tal, e-mail tal e nome tal. Não vou informar a senha, não faz sentido. E logo em seguida, aqui embaixo é o que a gente tinha feito antes do CRUD. Quer dizer, a gente fez algo parecido quando a gente criou o CRUD, que é o cat para capturar possíveis exceções, e no caso aqui eu coloquei 2 exceções. Ou só a de erro 400, que no caso aqui ela é típica caso o Zod tenha percebido que os dados não estão no formato que eu gostaria,
E se por acaso não tivesse sido o erro do usuário, tiver acontecido algum erro, mas um erro interno do servidor, o servidor por algum motivo não conseguiu atender a requisição, o banco de dados está fora do ar, não sei, alguma coisa do tipo, a gente vai retornar um erro 500 genérico, o erro interno do servidor. Então a gente definiu essa rota, a gente vai testar ela, mas antes disso, vamos também criar a rota de login. E ela é muito parecida com a que a gente fez de usuário, de criação de usuário. Então a gente vai definir a rota de login de um jeito parecido com a que a gente fez de criação de usuário. E vamos depois, logo em seguida, testar as duas, para ver se ele está registrando, se está logando corretamente. Então, logo depois da de criação de usuário, vamos inserir aqui a rota de login. Ela é muito parecida, a única diferença é que no endpoint aqui eu coloquei API, out de autorização, coloquei login, ao invés de register, eu acho que no anterior eu botei register, isso mesmo. E é muito parecido, a gente valida, só que ao invés de usar register esquema, a gente usa login esquema, e só precisa dos campos e-mail e password. Eu novamente vou buscar o usuário no banco. Eu tenho que o usuário informou o e-mail dele, tem que ver se aquele e-mail existe no banco de dados. E aqui vem uma questão interessante. O que acontece se essa variável user retornada ela for falso? Significa que o usuário não foi encontrado no banco de dados. Mas observe que eu fiz aqui, eu retornei a resposta de status 401 informando e-mail ou senha incorretos. Aí talvez vocês pensem, Lucas, por que você não escreveu usuário não encontrado? Isso é muito mais uma questão de não dar pistas para atacantes. Se eu informasse usuário não encontrado, aí o atacante poderia pensar, interessante, então quer dizer que não tem nenhum registro no banco de dados com esse e-mail. Então eu deixo essa mensagem mais ambígua, e-mail ou senha incorretos, pois não está errado. Se o usuário digitou um e-mail que não existe ali no banco de dados para se logar, de fato a pessoa digitou um e-mail errado, você está esperando que a pessoa digite o e-mail dela corretamente, então é só isso, é só para não dar pistas. A gente deixa essa mensagem mais genérica por isso. E beleza, mas vamos supor que ele retornou aqui true, significa que ele achou aquele e-mail no banco de dados. Então ele vai vir para esse passo 3 aqui, que vai comparar a senha fornecida com o hash falso. Como é que isso funciona? A gente vai chamar o bcrypt compare e ele vai comparar o hash da senha, tá? Apesar de eu estar passando a senha aqui, esse método internamente vai gerar o hash dessa senha, ou seja, aquele código complexo, e vai ver se esse código bate com o hash do usuário que já existe no banco de dados, né? Quando ele retorna user, é que, na verdade, eu não deixei isso muito claro, né? Quando ele retorna aqui usuário, se o e-mail não existiu no banco de dados, aquela variável vai estar vazia. Se existir, ele vai retornar o usuário como um todo. Então ele vai retornar o ID, vai retornar a senha. Não é que vai ficar só true ou false, né? Acho que eu deixei entender isso. Mas o fato é, ele vai comparar o hash dessa senha aqui com o hash do usuário no banco de dados. Se bater, significa true ali, significa que o password é válido. Agora, se não for, se os hashes não baterem, significa que a senha que o usuário digitou na hora de tentar logar não bate com o que está no banco de dados. Então ele vai retornar uma resposta de status 401, e-mails ou senha incorretos. Então ele interrompe aqui e nem continua. Agora, se passou daqui, significa que o e-mail existiu, o hash da senha bate. Então, o que a gente vai fazer é fornecer o token JWT. A gente vai criar esse crachá digital de acesso, igual a gente fez antes na hora que cadastrou o usuário. Esse crachá vai ter o User ID, vai ter aquela assinatura digital nossa, aquele nosso carimbo, e aqui a data de validade dessa autenticação. E a gente faz igualzinho o que ele fez antes aqui no passo 5, retornar com sucesso, login realizado com sucesso, passa o token, passa as informações do usuário logado. Se tiver erros de tratamento de exceção e tudo mais, vão ser os mesmos tratamentos de exceção que a gente fez antes. Então, agora que fizemos tudo isso, o nosso trabalho é voltar aqui no Insomnia, vamos testar tanto a rota de login quanto a rota de cadastro. Vamos começar pela de registro de usuário. Então vai ser esse endpoint aqui, o mesmo que a gente... Aí lembrando, eu já estava quase esquecendo isso. A gente tem que rodar aqui o nosso back-end. Então vou voltar aqui no Visual Studio. Nota que a gente está na pasta back-end. A gente vai chamar npm run dev. Vocês devem lembrar que para tudo isso rodar, o Docker tem que estar funcionando também, senão o banco de dados não vai estar em funcionamento. E aí, beleza, servidor rodando com sucesso. Agora, quando eu for no Insomnia, vai tudo funcionar. Então, volto aqui no Insomnia. Vocês viram que eu já coloquei o endpoint de registro de usuário. E ali no body, a gente vai ter que informar os dados desse usuário. Eu vou colocar aqui de exemplo o e-mail.
teste@e-mail, password, papapá, nome João Silva. Vamos apertar Send aqui para testar. Ah lá, apareceu o status 201 created, apareceu a mensagem do usuário criado com sucesso, o token ali, usuário, ID, e-mail e João Silva. Agora, vamos fazer testes envolvendo login. Aliás, antes disso, vou reaproveitar esse aqui. Vocês notaram que eu coloquei o teste@email.com. Aí vamos trocar agora a senha, 54321, e vamos trocar o nome para Maria Silva. O que importa é que eu vou tentar fazer outro registro. Então, eu vou acessar o endpoint de novo. Vou tentar registrar a Maria Silva com o mesmo e-mail. Vamos ver se o sistema vai aceitar ou se vai dar problema. Ah lá, deu código 400, bad request, e retornou o erro. E-mail já está em uso. Então, sinal que o tratamento que a gente fez ali funcionou. Então, beleza. Agora, vamos tentar aqui. Vamos tentar fazer login com credenciais corretas e depois tentar logar um usuário que não existe. Então, a gente vai acessar esse endpoint aqui, API Auth Login. A gente vai precisar inserir no body aquele mesmo e-mail e aquele password. Observa que o nome eu não vou informar, não precisa. Na verdade, o login não está nem esperando isso. Ah lá, mensagem 200, login realizado com sucesso, retornou ali o token. Esse código que vai ser o cartão virtual ali do usuário, o crachá digital dele. E também retornou as informações do banco de dados sobre esse usuário. ID1, e-mail, teste@e-mail e nome João Silva. Vamos agora tentar logar o nosso amigo João Silva, só com o e-mail errado. Olha lá, eu escrevi aqui senha errada. Vamos testar. Olha lá, aconteceu código 401 não autorizado e erro, e-mail ou senha incorretos. Mas se eu tentasse também um e-mail inválido, aconteceria o mesmo problema. Então é isso, esse é um bom sinal, é um sinal que as coisas estão funcionando, vamos continuar. Agora que criamos as rotas que cadastram o usuário e também logam, a gente precisa inserir alguma coisa que faça essa autenticação, né? Essa verificação se, por exemplo, ao cadastrar um produto, ao deletar um produto, se isso está sendo feito por um usuário que tem um token válido. Para fazermos isso, a gente vai ter que trabalhar aqui com a noção de middleware, que é um dos recursos que o Express fornece para a gente. No fim das contas, o que é o middleware aqui no nosso contexto? Vai ser uma função que vai ficar no meio do caminho de alguma coisa que a gente deseja. No caso aqui, a gente vai inserir um middleware entre a chegada da requisição e a execução da rota. Quando chegar uma requisição, por exemplo, para cadastrar um produto, antes de ser executado, você vai passar por uma função, por uma proteção que vai primeiro verificar se você tem aquele token para depois seguir. É uma noção muito parecida com, por exemplo, no aeroporto, que entre o check-in e você entrar no avião, você tem que passar por pontos de segurança, seja de raio-x de bagagem, controle de passaporte, detector de metais. O middleware vai ser como uma dessas etapas no meio que vai processar e validar antes de você seguir para a fase seguinte. Então, o que a gente vai fazer vai ser isso. A gente vai construir agora o nosso middleware, ou seja, essa aplicação que fica no meio do caminho, para que automaticamente, quando um usuário tentar fazer alguma requisição que não seja apenas de visualização, né, alguma requisição de, por exemplo, cadastrar produto, atualizar produto, remover produto, no momento que ele tenta, ele já entra nesse controle de segurança, nesse middleware, e se o middleware falar, beleza, esse cara tem o token aqui, tá autenticado, tá tudo certinho, pode passar. Então ele vai ser tipo esse porteiro que vai fazer essa verificação antes de deixar que a operação seja realizada. O middleware vai ser esse segurança digital, vai verificar se o usuário está logado antes de permitir essas operações sensíveis. Então vamos voltar aqui antes das rotas, logo depois dos esquemas. Por exemplo, logo depois aqui da chave secreta e antes das rotas, vamos colocar o middleware. A gente pode criar middleware para todo esse tipo de situação e a gente quer processar alguma coisa antes de passar adiante. Mas para mostrar isso didaticamente aqui, a autenticação é um exemplo perfeito. Só reforçando um pouco também o que eu falei nas primeiras aulas, o Express é esse framework que traz uma série de recursos ligados a servidor web para facilitar a nossa vida. Por exemplo, todo esse request, response que a gente trabalha, esses pacotes, ele nasce do Express. A gente usa ele porque o Express já traz isso pronto, ele já constrói uma abstração típica de um pacote HTTP, de uma requisição HTTP. Então, noções como os cabeçalhos, body, parâmetro de URL,
cookies, tudo isso o Express já traz implementado para a gente poder utilizar. E eu estou dizendo isso tudo, pois se vocês observarem bem, esse middleware que a gente está definindo, até estava quase esquecendo de colocar, antes até do middleware de autenticação, a gente coloca essa interface aqui, Auth Request. Bom, e eu falei isso tudo para vocês, pois se observarem, logo aqui em cima eu defini uma interface TypeScript que estende o request, esse request que vem do próprio Express mesmo. É como se esse pacote da requisição do usuário para o servidor, eu estendesse ela, permitindo adicionar alguns campos. No caso, informações como ID, e-mail e o nome. A gente quer que na requisição, sempre que o usuário tentar fazer alguma coisa, tipo cadastrar produto e tudo mais, nesse pacote de requisição também venha o ID, o e-mail e o nome. E com isso a gente vai verificar por essas informações se aquele usuário vai ter o token válido. No caso, como a gente até tinha feito antes, se observar bem aqui, por exemplo, na resposta, observa que a resposta que a gente retorna ela já vem com o token junto do corpo da mensagem. Então, além de todas essas informações, essa requisição do usuário também vai conter o token de acesso, o crachá digital dele. E aí, então, só para deixar isso bem claro, o back-end, ele retorna o token, como vocês viram aqui, por exemplo, nessa resposta aqui, ele retorna o token, então esse token ele é retornado e também, consequentemente, retornado no front-end. Depois, quando a gente trabalhar um pouquinho com front-end, a gente vai entender como esse token aqui vai ser armazenado e depois reenviado para o usuário poder fazer a operação que ele quer fazer. Mas o fato é, quando a pessoa se loga ou se cadastra, ela recebe o token e quando uma requisição for feita para modificar algum produto e tudo mais, esse token vai ser enviado de volta e ele vai estar no cabeçalho dessa requisição REC aqui. Por enquanto não está aqui, mas isso vai vir do front-end. A gente vai modificar um pouquinho o front-end para permitir isso, mas é só para a gente ter uma noção desse fluxo completo do que está acontecendo. Mas a gente definiu essa interface aqui, que são os campos extras adicionados ao pacote de requisição. Nota que tem interrogação aqui, deixando claro que toda aquela informação de usuário ela vai ser opcional, ou seja, porque algumas requisições podem acabar sendo feitas sem o usuário estar logado. Por isso que eu estou dizendo que esses campos aqui são opcionais, pois quando ele estiver logado ou registrado, vai existir. Quando não estiver logado, só visualizando a página de uma maneira pública, aquilo não vai existir. Mas, de qualquer forma, isso é importante, pois esse middleware de autenticação que a gente está construindo, ele vai verificar essas informações, vai verificar se o crachá existe, se não existe. No caso, é só para reforçar alguns conceitos de TypeScript que já tem um tempo que não falamos, a gente está definindo aquela interface para deixar claro que é como se fosse um contrato que diz, se algum objeto se diz um auth request, então ele tem que atender a essas regras aqui, a esse padrão. Se por acaso a gente criar um auth request que não segue esse padrão, aqui no momento que eu estiver escrevendo o código já vai dar um erro e não vai nem permitir que o código seja executado. E o extends, que é como se fosse uma herança, a gente está herdando de request e automaticamente estendendo. É como se eu estivesse falando, pega tudo que já existe no request e adiciona essas propriedades. User, ID, e-mail, name. É como se fosse um request normal, mas com informações extras sobre o usuário. E deixando claro que esse usuário, como eu falei, pode ser opcional ou não, mas se ele existir, vai ter que ter um ID number, que é o mesmo ID lá no banco de dados, o mesmo e-mail, e o nome ele pode aparecer ou não, pois a gente permitiu que no momento do cadastro a pessoa ela pode optar se o nome vai estar informado ali ou não. Mas beleza, dito todas essas coisas, aí a gente entra no middleware de fato. A partir daqui a gente está construindo esse nosso segurança especializado. Ele vai ser assim que também, pois ele vai fazer operações que levam tempo, consultando o banco de dados e tudo mais, então a gente quer permitir que a nossa aplicação possa, na medida do possível, fazer outras coisas, enquanto realiza essa ação aqui, e os 3 parâmetros que esse middleware precisa. 2 não são muita surpresa, a gente já mexeu várias vezes, é desde a requisição chegando e a resposta, mas também a gente insere esse next aqui, que basicamente libera o acesso para a próxima etapa. É de fato como se a gente falasse, pode passar para o próximo checkpoint. Como se eu pudesse definir, realizou essa tarefa e passa para essa próxima etapa aqui. No caso, não vai ter uma outra etapa para a gente se preocupar, a gente não vai construir outras funções intermediárias, então aquele next-in só está indicando que uma vez realizado esse auth middleware, ele vai seguir para realizar a operação que eu estou pedindo.
O fato é que se no nosso código ele não chamar o next, é como se o nosso middleware atuasse como um guarda de segurança, dizendo, ó, você não pode mais prosseguir, porque você não atendeu esse critério aqui. E vocês vão ver que mais para frente ali no código, quando tudo for atendido, a gente vai chamar o next. E aí entra as etapas que esse nosso guardinha aqui ele vai realizar. Começando pelo passo 1, que é buscar o token no cabeçalho de requisição. Se a gente implementar tudo corretamente, especialmente no front-end, isso significa que no cabeçalho da requisição vai existir um campo autorização, então no cabeçalho vai existir um campo autorização, e nesse campo autorização vai ter que ter o token. Então, a primeira verificação que ele faz é o seguinte, se existe esse campo de autorização no cabeçalho. Se não existir, essa variável aqui booleana já vai dar como falso, e aí você vai entrar nesse if e ele já vai retornar um código 401 não autorizado e vai informar token de acesso não fornecido. Agora, se por acaso existir esse cabeçalho de autorização, aí você vai tentar extrair o token. E como é que isso funciona? O padrão para token JWT é enviar como authorization, aí vai ter a palavra bearer e seguido do token propriamente dito. Então você vai ter uma string que vai conter exatamente esse cara e esse cara. Então por isso que a gente vai pegar essa informação que vem do cabeçalho de autorização, a gente vai chamar ponto .split, separando no espaço vazio, que é o espaço vazio que vai existir aqui. O espaço vazio aqui, índice 0, pegaria o bearer, que não é o que eu quero. Mas o índice 1 vai pegar quem? Vai pegar exatamente o token. Então, ele vai retornar aqui exatamente o token e ele vai verificar. Se não existir essa informação, esse token aqui vai ser falso também, que no if ele vai entrar e vai informar formato do token inválido. Porque tem que ter exatamente isso aqui, bearer e blá, 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 blá. Se não tiver, tudo isso aqui é só para verificar formatos. Primeiro vai verificar se o campo dentro do header ali existe de autorização e depois se atende esse formato aqui. Bearer, espaço. Ele nem está verificando a palavra bearer propriamente dita, ele está mais verificando se são duas palavrinhas. Uma, espaço a outra. E aí ele vai extrair a segunda palavra. Então, no fim das contas, é como se aqui ele estivesse verificando se existe a carteira de identidade da pessoa e logo depois se o código da carteira de identidade da pessoa está no formato válido. E aqui ele vai ver se o código da carteira de identidade corresponde àquela pessoa. É a parte mais importante aqui da verificação. O JWT Verify, ele não apenas verifica se o token parece correto, mas também usa a criptografia para verificar se o token foi criado, ou seja, assinado pelo nosso servidor. Lembra que ele usa essa chave JWT Secret, o nosso carimbo? É como se ele estivesse verificando se o token daquele usuário de fato foi gerado por aquele carimbo. Então ele também faz verificações. Com isso ele garante que não foi modificado ou falsificado desde que foi criado. E ele também vai conferir dentro desse mesmo método se ele está dentro do prazo de validade, daqueles 7 dias. Então, fazendo uma analogia, como se estivesse verificando na carteira de identidade se tem os hologramas corretos, se tem as marcas d'água corretas, se houve uma tentativa de falsificar ou não. E, além disso, ele também verifica se esse token está associado ao user ID que tem aquele número. Então, ele também vai observar se aquele token está associado àquela pessoa especificamente no banco de dados. É uma coisa bem sofisticada mesmo. Observa todos os detalhes referentes ao nosso token para dar esse acesso aí ou não. Nisso, ele segue para o passo 3, pois mesmo que o token exista, seja válido, aquela associação ao banco de dados é efetivamente feita no passo 3. Eu já associei aqui, eu extraí, melhor dizendo, aquele ID, que lembra que a requisição tem todas aquelas informações, o ID do usuário, o nome, se existir, mas o que importa mesmo aqui para a gente é ID. Nesse passo 3, eu vou realmente cruzar se essa user ID bate com a user ID que está no banco de dados. Esse objeto aqui, decoded, ele vai conter decoded.userid por conta desse as user ID number que eu coloquei. Então, o que acontece? Aqui eu faço a requisição ao banco de dados. Então, ele vai retornar aqui o usuário, ele vai fazer aqui a requisição SQL, retornando unicamente no local aonde bate aquela ID e vai selecionar, vai retornar aí para a gente as informações da ID, do e-mail e do nome. Aqui é uma coisa bem importante. Por que eu coloquei esse select aqui, na verdade? Porque se eu não colocasse aquele select,
já viria todas as informações daquele usuário de qualquer forma. Mas assim, por uma questão de segurança, eu especifiquei que vai selecionar o ID to, e-mail to, name to, mas a senha não. Isso é para forçar aqui que ele não retorne o hash. Mesmo que o hash que a pessoa acesse não consiga fazer muita coisa com aquele hash isoladamente, algum atacante e tal, não tem por que eu retornar o hash que ainda está ligado à senha de alguma maneira. Não tem por que eu ficar trafegando informações relacionadas à senha desnecessariamente. Eu não tenho por que retornar a senha aqui. Eu só tenho que verificar se aquele usuário de fato tem aquele token e tudo mais. Não tem por que trocar pacotes na internet com o hash da senha do usuário. Então foi por isso que eu inseri esse campo aqui, especificando o que pode retornar, o que é true retornar e deixando a senha de fora. Pois aí ele não vai retornar o hash da senha, tudo vai ser mais seguro. Então ele vai retornar aqui o usuário sem conter a informação do hash da senha. E bom, se retornar falso aqui, vazio, o que quer que seja, ele vai cair aqui dizendo que o usuário não foi encontrado. Por mais que tenha ali um token válido, aparentemente, eu não achei o usuário associado àquele token. E beleza, se eu conseguir passar por isso tudo, significa que em toda essa verificação desse meu guardinha aqui, deu tudo certo. Só antes de esquecer, eu lembrei de uma situação que esse tipo de tratamento aqui pode ser bem importante. Pode ter acontecido de um funcionário recém-demitido, por exemplo, ainda tem um crachá válido. Então, vamos supor, ele acabou de ser demitido, então o token dele ainda está válido naquele espaço de 7 dias, mas ele já foi removido do banco de dados, ele não está mais no sistema. Então, por isso que é importante essa verificação. Eu garanto que, além de aquele token ser válido, é de um usuário ativo armazenado ali no banco de dados. Então, tudo isso adiciona uma camada de segurança a mais. Mas beleza, se chegamos até aqui a esse passo 4 e esse passo 5, significa que todos os checkpoints, todos os procedimentos de segurança foram atendidos e o que falta a gente fazer é anexar as informações daquele usuário retornadas do banco de dados no pacote requisição de usuário. Então a gente adicionou aquelas informações ali na requisição. De certa forma, é como se ali naquela autenticação, ó, você pode entrar, então toma esse crachá. E dentro daquele crachá daquele usuário vai ter, enfim, as informações dele, ID, nome, e-mail, que foi retornado. E finalmente o next, que vai dar o próximo passo ali, o sinal verde, para seguir para o próximo destino. Ou seja, a gente vai definir uma rota ali de autenticação, onde a gente vai inserir esse middleware no meio do caminho. O next vai permitir continuar naquela rota. Então, observa que isso aqui que eu defini não é uma rota, é só o middleware. Mas a gente vai criar uma rota de autenticação e inserir esse middleware dentro dela. E aí tem todos os tratamentos de exceção. Se por acaso é que você pode tanto cair num problema de token inválido, token expirado, ou se deu algum outro erro, geralmente algum erro ligado ao banco de dados, o banco de dados caiu, não realizou a operação, erro interno do servidor. Mas eu também coloquei os tratamentos para token inválido e token expirado. Então, o que vamos fazer agora? Vamos criar uma rota de teste para verificar se esse middleware funciona na prática. E para isso eu vou criar aqui uma rota de teste de autenticação. Talvez depois seja bom organizar, ficou um pouco bagunçado a ordem dessas rotas aqui todas. Então vamos deixar essa rota aqui. Eu vou chamar ela de API Auth Me. Ela vai ser uma rota que vai servir para verificar se o token está funcionando. E se estiver funcionando, vai retornar informações do usuário logado. Aí uma coisa interessante a se observar é a ordem de parâmetros aqui. Eu vou fazer uma rota GET, pois ela vai basicamente retornar para a gente as informações do usuário se ele estiver autenticado. Aqui está o endpoint, aqui está a rota. O segundo parâmetro vai ser o middleware propriamente dito. E por último, o terceiro parâmetro já vai ser a função que vai realizar toda aquela requisição. A função vai processar a requisição. O que acontece? No momento que eu chamo essa rota, a primeira coisa que ele vai fazer é executar esse middleware. E se todos aqueles checkpoints de segurança foram atendidos com sucesso, aí o next vai invocar a continuação, que vai ser esse retorno aqui. Nota que ele é um auth request, então ele está esperando aqueles campos extras, se eles existirem, ID, e-mail e nome, e a resposta que a gente vai gerar aqui. Se chegou nesse ponto, ele passou por todo o middleware vai executar toda aquela lógica de verificação, e se der certo, ele vai retornar com o status 200, com a mensagem usuário autenticado,
e já anexando as informações que o middleware anexou em usuário. E aí o front-end receberia essa informação. Então, se chegou nesse ponto, esse hack user já vai existir, pois foi esse hack user que foi construído aqui no middleware. E uma coisa que é importante comentar é um cuidado em geral que é bom a gente ter nos nossos sistemas, que é a separação de responsabilidades. Observa que o middleware ele só cuida desse processo de autenticação. Enquanto a função principal, no caso aqui essa rota que a gente definiu, até as outras rotas, elas se preocupam apenas com retornar dados. É sempre bom você tentar inserir isso nas suas aplicações, essa separação de responsabilidades. Isso ajuda a tornar o código mais limpo, mais fácil de testar, mais fácil de modificar e mais seguro como um todo. Se amanhã mudarmos a forma como a autenticação é feita, a gente só muda o middleware. Todas as outras rotas já vão estar tratadas sem necessidade de alterações. Vamos agora fazer um teste rapidinho aqui no Insomnia e verificar se tudo isso funciona. Aí vamos trocar aqui para get. Então, nessa requisição get aqui, vamos tentar rodar. Observa que eu não coloquei nada de cabeçalho de autorização, token, tem nada disso. O body está vazio aqui. Vou tentar rodar. E o que aconteceu? Como esperávamos, apareceu o erro aqui, não autorizado. Token de acesso não fornecido. Aí agora vamos tentar, vou até aproveitar aqui a requisição anterior que a gente fez. Lá quando a gente tinha criado o teste@email.com, ele gerou esse token aqui de acesso. Vamos usar ele. E o que a gente vai fazer? Volta aqui no get. Vamos aqui no head. Aqui no Insomnia a gente adiciona o campo. E no caso aqui vai ser o campo authorization. E nesse campo authorization, igual a gente discutiu, o formato é bearer seguido do token. Então agora tem um token de acesso ali que tinha usado antes para logar. Vamos ver se enviando aqui ele vai aceitar. Apareceu o token inválido. Agora deu certo, não é para ter dois pontos aqui, mas tá vendo? É o campo authorization bearer seguido do token. Aí aparece o usuário autenticado e retorna tudo, o ID, o e-mail, o nome e não o hash. Mas observa que se eu mudar aqui, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, se eu apagar o bearer aqui e deixar só o token, vai dar problema também. O formato que a gente definiu é a palavrinha lá, bearer, seguido do token. E, se o token for levemente diferente, ela mudei o token, vai dar problema. Tem que ser um token válido, né, que bata com aquele token que foi gerado antes ali, quando a gente registrou o usuário. Bom, agora chegou um momento de aplicar toda essa infraestrutura de segurança que definimos às rotas existentes, às rotas que a gente criou na aula passada. Então agora vamos modificar aquela API que fizemos antes, todas aquelas requisições POST, não de registro, mas, por exemplo, o post para criar produtos, para deletar produtos, atualizar. Então, algumas daquelas operações da nossa API, para inserir produtos e tudo mais, agora vamos introduzir todas essas operações de segurança, essa estrutura de segurança que definimos. Mas eu queria reforçar isso, que, por exemplo, tudo que fizemos não faz sentido no GET, porque o GET ele só retorna a informação do produto com a ID que a gente procurou, ou a lista de produtos. Não tem porque a pessoa estar logada para ver os produtos, a não ser que, enfim, seja uma necessidade de design do seu projeto, mas no caso aqui do e-commerce que a gente está fazendo, não tem porquê. A gente só vai fazer as verificações de segurança para essas operações que são protegidas, essas operações de escrita, operações envolvendo post, put e delete. Então, a primeira alteração que a gente vai fazer aqui é no post de API Produtos que a gente tinha desenvolvido na aula passada. Então, vamos vir aqui no nosso post, vamos selecionar ele aqui e já trocar para essa nova versão. E eu já vou comentar aqui as mudanças que foram feitas. A mudança mais significativa foi inserir o middleware de autenticação aqui no meio. Então, agora, no momento que a gente chamar esse post para cadastrar um novo produto, antes de efetivar a operação, todo aquele middleware de autenticação vai ser aplicado. A gente vai pesquisar, vai procurar o token do usuário, vai ser um filtro aqui, interceptando essa requisição, e só se todos aqueles passos forem atendidos, que aí vai realizar as operações que estão aqui nesse método post. Então essa foi a primeira alteração importante. Outra mudança que a gente fez foi aqui, que agora a requisição não é simplesmente o request, é o out request. A gente está estendendo o request normal, incluindo aquelas informações do usuário. Então agora o post, caso exista aquelas informações ali de usuário, elas vão vir juntas naquele hack.use.
por mais que se você observar bem, a gente não está usando o Hack User aqui. Por mais que a gente tenha as informações do usuário, a gente não está usando mais. Dependendo das modificações que a gente fizer nesse sistema no futuro, a gente já está antecipando isso. Então, se por algum motivo aqui no post precisasse dessas informações do usuário, já teríamos isso. Eu fiz uma outra mudança aqui um pouquinho mais estética. No caso aqui, esse retorno que eu acho que estava mais simples. Antes eu só estava retornando o produto propriamente dito. Eu estou mostrando aqui para vocês o exemplo no put. Mas acho que é uma coisa até que faltou na videoaula passada. Eu estou retornando um objeto JSON que, além de estar retornando o produto propriamente dito cadastrado, ele também retorna uma mensagem informando o produto criado com sucesso. Só para tornar a nossa API um pouco mais madura, o restante eu não vou focar, pois está idêntico ao que a gente fez na aula passada. Isso até é um dos objetivos, a gente quer introduzir essas mudanças, alterando o mínimo possível do que a gente já fez antes. Aqui o put a gente vai também fazer alterações muito parecidas. Então vamos alterar aqui de uma vez tanto o put quanto o delete. Então a gente já vai vir neles aqui. Modificar ambos. E as alterações feitas são bem parecidas com o que a gente acabou de fazer no post. A gente também inseriu o middleware aqui. A gente também está informando que a requisição é auth request. Então, o put também vai exigir o token de autenticação para funcionar. Também foi feita aquela alteração aqui do retorno só para informar produto atualizado com sucesso. O restante ficou igual. E o delete, mesma coisa. A gente adicionou o middleware. A gente está informando também que ele é um auth request. Não faz muito sentido a gente retornar o produto, sendo que ele foi deletado. Então, a gente retorna a mensagem produto deletado com sucesso. No fim das contas, o que importa aqui é que as 3 rotas usam o auth request em vez do request básico, já se preparando para futuras funcionalidades. Caso necessitem nessas operações das informações do usuário autenticado, o que faz sentido, imaginando, por exemplo, na evolução do sistema, vamos supor, a gente informa no banco de dados, quando um produto é deletado, a gente também cadastra quem deletou o produto. Se algum produto for modificado, quem foi o usuário que modificou o produto. Então, a gente já está se preparando para o sistema ter uma auditoria ou até mesmo questões envolvendo permissões específicas para o usuário. Feito tudo isso, a gente precisa agora testar. Então, o back-end já está rodando aqui nesse terminal. Eu vou aproveitar esse terminal aqui do lado direito e vou acessar o Prisma Studio. A gente já vai até poder ver lá no banco de dados, eu não mostrei isso antes, acho legal a gente ver agora, o usuário cadastrado no sistema. Vocês já estão até vendo aí o nosso amigo aqui, João Silva, aqui o hash da senha dele, quando foi criado, quando foi atualizado, enfim, o Prisma já fez esse trabalho. Voltei aqui no Insomnia, pois vamos testar agora o cadastro de produtos, considerando essa questão da autenticação. Então, vou só criar aqui uma nova requisição, ela vai ser post. A gente vai informar a rota aqui que a gente usa para cadastrar produtos. E vamos fazer o seguinte, eu vou inserir aqui no corpo da requisição, JSON, um produto aqui fictício que eu estou criando. Como vocês lembram da videoaula passada, se eu vier dessa maneira aqui, informando título, descrição, tal, e apertar Send, ela deveria funcionar. Mas observa que no cabeçalho não tem a autorização do token, então vou apertar Send, o que vai acontecer? Vai falar não autorizado. Código 401. Erro, token de acesso não fornecido. Para resolver esse problema, eu vou ter que adicionar aqui um novo campo, o campo Authorization, e nele vai ter que vir bearer e o token de acesso. Agora, se eu apertar aqui Send, ele vai autorizar, vai aparecer produto criado com sucesso, e no próprio JSON, as informações do produto, a ID do produto, o título, quando foi criado, atualizado. E se a gente voltar lá no Prisma Studio, vai aparecer não só no Prisma Studio, mas até no nosso front-end também. Eu estou aqui no Prisma Studio, se a gente olhar a linha 6, olha lá, webcam 4K, e a gente pode até vir aqui do lado direito, olha lá, criado nesse instante aqui. Tem as informações do momento que foi cadastrado, no momento que foi atualizado. Com as alterações que a gente fez no front-end na aula passada, se a gente descer, ó, tá aqui a webcam também que a gente acabou de inserir. Então a nossa API já está funcionando um pouco melhor com a autenticação. Só que ainda falta uma coisinha importante ligada ao front-end e agora vai ser até uma parte um pouquinho mais opcional, pois o que a gente já tinha feito do back-end, o que era fundamental de fazer de back-end hoje, a gente já fez. Só que agora a gente precisa fazer alguns pequenos ajustes no front-end para contemplar o que a gente fez de autenticação.
Eu não vou gastar muito tempo falando sobre conceitos de front-end, pois já tivemos a aula sobre isso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer só algumas alterações pontuais no front-end, relacionadas àquilo que a gente precisa, até para não perder muito tempo. Então, até para amarrar bem com a aula passada que eu tinha comentado que faltou a gente inserir no formulário, modificar o formulário, melhor dizendo, para usar o post para inserir os produtos, já vamos resolver tudo isso e também considerando a questão da autenticação. Então, o que eu vou fazer? A gente vai vir aqui agora no front-end. Então, aqui no front-end, vamos adicionar um contexto novo, source content, e vamos criar um novo arquivo TypeScript, out.context.tsx. Eu vou deixar no repositório do GitHub tudo isso aqui que a gente está fazendo, mas em resumo, aqui no código, a gente está construindo um gerenciador de sessão. Como eu tinha comentado antes, a gente precisa receber do back-end o token, e esse token vai ter que persistir para que, na hora que o usuário tente cadastrar as informações do front-end, ele receba nessa requisição também o token. Aqui a gente está usando, a gente criou interfaces tanto para o usuário no banco de dados, o login e também de registro. Aqui a gente está definindo as informações que o nosso contexto vai ter, inclusive o token. Observa o token aqui, isso é bem importante. E aí a gente está criando um contexto, já que vai envolver grande parte da nossa aplicação, né? Muitos componentes, muitas páginas vão depender dessa informação desse token, então a gente está criando um contexto para isso. A ideia do contexto é justamente envolver uma série de elementos da nossa aplicação. Esse local storage vai ser o elemento da nossa página que vai persistir os dados do navegador. Então, esse token de autenticação que é recebido, ele vai ficar armazenado nesse local storage. E aqui embaixo, quando a gente chamar essa função de registro no formulário, de um jeito muito parecido com o que a gente fazia no front-end, olha lá, a gente vai acessar o endpoint de registro. Então, a gente vai estar acessando tudo que fizemos ali no back-end, passando no corpo dessa requisição os dados de registro, que aí vai conter todas aquelas informações de e-mail, de password e do nome, caso o usuário informe. Eu estou passando bem de maneira geral mesmo, pessoal, porque esses são muitos conceitos de front-end, grande parte deles que a gente já abordou na disciplina de tecnologias front-end mesmo. Então, agora que criamos esse contexto, a gente vai ter que ir lá no nosso app TSX, que a gente fez antigamente, onde a gente inseriu todas as nossas rotas, aquele contexto do carrinho de compras, só que agora a gente vai inserir junto com ele, ó, observa que agora antes do contexto do carrinho de compras, eu também estou envolvendo com aquele contexto de autenticação. Então, agora toda a aplicação também vai ter a informação ali do token que foi armazenado, pois ele vai ser fundamental na hora que chegar lá no front-end e a gente vai inserir os produtos. Então, é importante observar que esse contexto que a gente está inserindo aqui de auto-provider, ele envolve inclusive o carrinho. Então, as informações de autenticação vão estar disponíveis em toda a aplicação. Eu vou deixar como uma tarefa para vocês revisarem e entenderem toda essa parte de front-end que a gente está adicionando, até para vocês revisarem o conteúdo da disciplina anterior. Agora, a gente vai vir aqui e vamos adicionar um componente novo, que vai ser um formulário de registro para o usuário, enfim, poder cadastrar. Só que até para agilizar, a gente vai fazer um formulário 2 em 1 aqui. Então, aqui eu adicionei um formulário que ele não só vai fazer registro, mas também vai fazer login. Como aqui no contexto de autenticação a gente criou uma função para registro e também uma função para login, essas duas funções elas vão ser recebidas aqui nesse componente de autorização de formulário que criamos, porque a ideia dele é alternar entre um e outro. Você aperta um botão login, aperta o botão registro. Você pode alternar entre um e outro. Eu vou mostrar visualmente como fica. Tá vendo? Você tem um botão que vai alternar entre um e outro. Aí toda a parte de CSS e tudo mais. Aí a gente usa aquela noção de renderização condicional. O campo de nome só vai aparecer no registro. Muito parecido com o que a gente fez na aula de front-end. Depois eu vou deixar para vocês revisar esse conceito com calma. O spinner, que a gente usou também. O rodapé, que alterna entre um e outro. Enfim, aqui tudo é para construir esse formulário. Aí tem todo o feedback visual, de erro, de loading. Também limpa os campos automaticamente quando precisar. Agora a gente vai lá no header que a gente construiu. A gente vai querer que no cabeçalho
apareça se o usuário está logado e permitir o logout também. Então a gente vai fazer algumas pequenas alterações. Uma delas é justamente receber daquele provider o login e o register. Aí tem os estados que controla qual formulário mostrar, se vai ser o de login ou se vai ser de registro, a função que alterna entre os dois. E ele vai mostrar lá o campo de nome, caso seja registro. Então aqui a gente vai modificar o componente header, algumas pequenas alterações, a gente está importando aquele contexto novo, porque a ideia é que qual que vai ser? Ele vai mostrar se o usuário está logado e permitir logout. Então ele vai verificar se o usuário estiver logado, vai aparecer informações dele e um botão de sair, e o restante permanece como já estava. É mais modificações estéticas para exibir lá naquele cabeçalho informações dele se ele estiver logado, e a opção de logout. E uma outra coisa, agora última mesmo, a gente vai modificar a página, a homepage, pois como vocês devem lembrar ali do front-end que eu exibi, assim que você entra na página, aparece o formulário lá para cadastrar produto, que não faz muito sentido se o usuário não está logado no site. Então a gente vai modificar isso. A gente está importando aqui tanto o formulário quanto aquele contexto de autenticação. Ele pega aquelas informações de autenticação, tanto dos dados do usuário quanto o token. Agora o método handleAddProduct, ele primeiro vai verificar a existência desses tokens, se não tiver. Aí deixou simples aqui como alert, acho que não é a melhor solução estética, né? Mas vai ter o alert, você precisa estar logado para criar produtos. E retorna. Caso contrário, se for permitido, aqui eu já estou tendo um acesso via método post daquele endpoint, eu já estou tendo acesso ao backend aqui, podendo repassar o token de autenticação, tá vendo? Do jeito igual a gente fez no Insomnia. E aqui para baixo, aonde a gente retorna o JSX mesmo, a gente já inseriu o formulário de login ou registro, se não tiver logado. E aí, se ele estiver logado, aí sim vai aparecer o formulário de produto. Feito todas essas pequenas mudanças, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no front-end visualizar. Aí, tá vendo? Eu estou acessando aqui, ó como ficou com todas aquelas modificações. Agora não aparece mais aquele... Tem que ajeitar as cores, né? Mas enfim. Aí eu fico até com uma tarefa para vocês. Mas aparece aqui a opção de login. Eu vou usar o login do nosso amigo João Silva, teste@email.com, a senha 123456. Só antes, né, a gente visualizar, não tem uma conta, criar conta. Quando a gente aperta, ele já troca. Ele alterna aqui. Foi o que a gente definiu ali no front-end antes. Mas vamos logar. Aí uma vez logando, aparece logado como João Silva. Então o front-end ele recebeu aquele campo de nome, aparece direitinho. E aí a gente pode cadastrar produto. Então vamos cadastrar um produto aqui de teste, só para ver. A gente insere todas as informações. Olha lá, produto criado com sucesso, aparece no alert. Aparece aqui embaixo também no front-end, igual vocês estão vendo. E só para a gente fechar, vamos visualizar também no Prisma Studio. E é isso, como vocês podem ver ali, apareceu um registro novo. Então ele inseriu e o básico das funcionalidades que a gente gostaria de ter tanto nesse front integrado com back-end estão sendo feitas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha dado para dar uma noção muito importante sobre essa parte de autenticação de middles, hash, tokens. Nas próximas 2 aulas aí que faltam, a ideia é a gente finalizar as funcionalidades do carrinho de compras mesmo e já nos preocupar em como a gente vai organizar tudo isso para colocar em produção. A ideia é que, de fato, na última aula, a gente faça todo o necessário para o deploy da aplicação. E é isso, gente. Até a próxima.